Billy. A besta. Bem-vindos a mais um episódio de Billy a Besta. Então, hoje o título do episódio é Como Começar o Hobby. Algumas dicas e alguns jogos que nós vamos recomendar. Por isso, peguem no vosso papel, na vossa caneta e anotem tudo o que nós vamos dizer. Ou não. Eu sou o Nuno Rebelo e comigo está o Carlos Abrunhosa e o Tiago Pedrosa. Olá. Ora bem, eu não sei se isto será de noite, faz-me lembrar aquele vídeo no YouTube em que isto agora pode ser tanto de manhã, à tarde, ou à noite, ou de madrugada. Há pessoas que adoram ouvir podcasts a fazer tudo. Eu só quero fazer um disclaimer por causa do Carlos. O Carlos hoje está muito combalido. Levou com um estouro no porta-aviões chamado FQP, portanto ele vai estar muito triste, ele nem sequer vai falar. Já disse que estava cá resignado, portanto... Não critiquem o Carlos hoje, que ele tem desculpa. Tiago, tu tens usado muitos jogos de tabuleiro para treinares a tua equipa neste arranque de temporada? Por acaso usei. Por acaso posso dizer que usei. Então. Nós fizemos no Gafanha, nós fizemos um evento de team building. Não foi team building, nós podemos chamar o nome pomposo team building, mas basicamente foi uma, como é que se diz? Quando várias pessoas se juntam, está-me a falhar Um encontro? Foi um encontro, basicamente foi um encontro para nós nos divertirmos no final da pré-época. Depois estávamos muito cansados, depois levámos muito na cabeça, nós nem por isso. Então para elas se divertirem um bocadinho e para terem um dia diferente. Então fizemos uma tarde que introduzimos o meu hobby. Nós aproveitámos para colocar alguns jogos na mesa para elas se divertirem e por acaso posso dizer que foi uma noite que nós começámos não quero mentir, mas eu acho que foi por volta das 2h30 e terminamos com algumas interrupções para almoço, para jantar, para lanchar, etc. às 4h. Ok, temos que ouvir falar um bocadinho mais sobre isso. Carlos, e tu? Tens gostado de jogar Scout com as tuas colegas de escola? Bastante. Terei lá mais para a frente a oportunidade de falar nisso, certamente. É? É o jogo... É lá. Foste logo ali, foste logo... Foste conquistado. O Scout está a fazer assim tanto furor, Carlos? Está porque é uma pequena gema. Pequena gema? É, uma pequena gema. É um belíssimo jogo. Se tivesse uma clara, era um clara. Exato, falta-lhe a clara. Muito bem, então vamos agora concentrar-nos-nos para o nosso tema principal, que é como é que aconselhamos alguém ou como é que alguém entra dentro deste hobby. Ou seja, vamos tentar perceber se há características que as pessoas já têm e que já as fazem mais aptas para este tipo de passatempo. Se há algumas regras que as pessoas devem seguir, se há alguns procedimentos que devem fazer, se há coisas que devem evitar. Ou seja, tentar perceber aqui um bocadinho qual é a nossa opinião sobre a introdução de alguém neste mundo dos jogos de tabuleiro. Tiago, o que é que tu achas? Achas que há efetivamente algumas características que as pessoas possam ter já suas e que estejam em evidência neste mundo do hobby e as faça até gostar do hobby? Ou achas que, pelo contrário, não tem nada a ver com, digamos, a personalidade ou traços da personalidade da pessoa? Eu, pessoalmente, acho que pessoas que sejam um bocadinho competitivas e gostem de jogos de gamification, basicamente, até de desporto e outras situações, sejam pessoas competitivas, normalmente estão-se bem no nosso hobby. É a minha opinião. O que não quer, ou melhor, eu acho que são as pessoas que entram mais fácil. O que não quer dizer que as pessoas que não são também não entrem bem. Mas eu acho que são estas, se calhar, às vezes procuram mais o jogo ativamente, porque não é porque querem ganhar, mas porque gostam do desafio de ganhar. É isto que eu sinto. Sim, porque efetivamente, se calhar, no nosso mundo, mundo dos jogos de tabuleiro, há muito mais jogos competitivos do que cooperativos. Exatamente, não é? Exatamente.
Aliás, eu acho que ultimamente até se tem vindo a ganhar um bocadinho mais títulos no cooperativo do que se calhar aqui há uns anos atrás, mas continua a ser mais competitivo. Exatamente. Eu acho que há assim, não sei, eu acho que os cooperativos é assim um nicho muito, não vou dizer muito estanque, mas é um nicho que não tende a aumentar muito, embora houvesse aí um boom a seguir ali ao Pandemic dos jogos cooperativos. Sim. Mas entretanto aquilo desvaneceu e foi, agora estamos no boom dos jogos solo. Acho que é esse o... Nos jogos. Sim, agora, isso é verdade. Isso é verdade. Já falámos aqui um bocado sobre isso também. Isso é verdade. Sim, hoje em dia um jogo que não saia com o modo solo já tem ali um pequeno senão para muita gente. Para mim incluído. Carlos, achas que há alguma característica específica que a pessoa tenha que ter e que ela tendo essa característica eu posso dizer, tu vais gostar de jogos de tabuleiro? É assim, eu não acho que exista um padrão para dizermos que há esta e aquela característica. Eu penso é que pessoas que tenham tido experiências de jogo, experiências por norma são positivas na infância, acabam por vir a gostar de jogar mais tarde. É o que eu acho. Ou pelo menos vão estar predispostas a isso. Não vão reagir negativamente ao jogo. Não vão olhar para ele como algo infantil e que um adulto não se deve dar a isso. E depois é a questão daquilo que dizia o Tiago há pouco, que é a competitividade, era o que o Tiago dizia, eu direi o gostar de desafios, de superar desafios e tentar vencê-los. Se é contra outra pessoa ou se é com outra pessoa, no caso dos cooperativos, acho que aí não é tanto não se põe tanto a questão. Acho que é a mesma questão do desafio, penso eu. Mas, como dizia, não acho que seja... não há aqui um perfil como se fôssemos se analisássemos um psicopata que tem aquele perfil, não é? Aqui acho que há muitos perfis de jogador que depois desembocam em gente que gosta de coisas mais leves ou mais familiares ou com alguma complexidade, mas não muita, e gente já um bocadinho mais como é que é dizer? Mais experiente. Não é que a experiência ganha-se a jogar, não é? E com o tempo com que tu jogas também a tua maneira de estar nos jogos também vai melhorando ou vai-se refinando, né? Vai-se encaminhando pelo caminho mais que te dá mais prazer de jogar. Mas eu digo o estar mais predisposto ou mais inclinado para gastares 45 minutos e depois passares para uma nova experiência, e outros que se começam a inclinar mais para gostar de coisas mais pesadas, mais complexas, que o desafio mais intelectualmente. Pronto, acho que é talvez. Mas eu acho que quase qualquer pessoa, no fundo, depois de começar a jogar algum jogo, as pessoas agarram, porque eu acho que o ser humano é muito ligado ao jogo. Até por isso é que há tanto jogo, sorte e azar, que qualquer pessoa joga, não é? Eu acho que depois é uma questão um bocadinho mais cultural. Mas olha, eu posso dizer que uma das, como deves calcular, várias pessoas me vão perguntando e abordando sobre sugestões para jogos, para crianças, para pessoas adultas, para jogarem em família, com vários tipos de perfis. E uma vez sugeri perfis e idades. Perfis, caso, idades, contextos. E um dos jogos que eu sugeri, e que aliás lá para a frente também provavelmente falarei nele, foi o Sixth Nimmt, ou o Toma 6, ou Toma 5, não sei, já nem sei como é que é o nome em português. Toma 6. Pronto, o jogo foi do agrado da pessoa que o jogou, gostou tanto que quis levar para o ambiente familiar, e não consegue jogar o jogo com os outros, porque acham, pronto, não viveram da mesma forma que ela viveu e que experienciou. E, portanto, a disponibilidade para jogar aquilo não é a mesma de que depois um outro jogo que mais tarde ela veio a colocar
a propor à família, e que já é um jogo mais de ação, né? E de ação simultânea, que são Sim. jogos que geralmente são muito atrofiantes para muita gente e que pura e simplesmente se recusam a jogar. Sim, porque não tem o seu tempo de pensar. Não tem tempo nenhum de pensar, há aso à batota, portanto, há um Sim. conjunto de coisas que tu tens que dar de barato para poder jogar aquilo, não é? E tens que te predispor a aceitar que isso é inerente àquele jogo. E esse já foi um sucesso, estás a ver? Por isso, Lá está. É assim, eu tenho a dizer, Carlos, que eu sou uma dessas pessoas que tu estavas há pouco a falar quando disseste que, tendo experiências mais positivas em idades precoces, tens uma possibilidade de vir no futuro a gostar mais do hobby. E a verdade é essa, ou seja, eu acho que quando eu estive no meu preparatório, 5º, 6º ano, havia lá uma pequena biblioteca ludoteca e havia alguns jogos que eu lembro-me que um deles era, que eu até acabei depois por comprar, que era o Party Co, ou Party Company, e lá está. Ou seja, essas boas experiências trouxeram-me se calhar hoje aqui e com uma coleção já jeitosa de jogos de tabuleiro. Ok, desta tua experiência que tu disseste, Carlos, é muito interessante porque um tipo de jogo não tocou campainhas em determinados jogadores e outro tipo de jogo já tocou as campainhas. E se só tivesse existido o primeiro jogo, se calhar os outros que só ficaram com as suas campainhas em alerta no segundo jogo, se calhar hoje já estariam ainda mais longe do hobby. E se calhar não estarão até às vezes receptivos a receber algum tipo de jogo, mas já vão fazer aquela piada de mas não tragas aquele das vacas com os cornos, que esse não é bom. Não é? Ou seja, porque isto aconteceu-me, ou seja, há pessoas que efetivamente, há jogos que depois ficam quase como a ovelha negra, e eu não estou a falar do jogo Bye Bye a Ovelha Negra, estou mesmo a falar da expressão ovelha negra. Eu, por acaso, quando o Carlos estava a contar aquela história, eu vim aqui, é uma das dicas que eu até tenho a ponto, e foi uma das coisas que eu aprendi no hobby, que foi nunca comprar jogos, ou nunca levar jogos para casa, a pensar que as outras pessoas vão adorar o jogo que nós adoramos. Porque muitas vezes isso não acontece. E quem está a começar no hobby, muitas vezes acontece isso, que é Carlos, diz-me aí um jogo, ou vai um encontro nosso, adorei este jogo, quero levar para casa, quero experimentar com toda a gente, e depois levam para casa, e as pessoas que não estão até habituadas ao jogo, até depois por várias razões, porque não gostam da complexidade das regras, e a pessoa que levou o jogo, se calhar como é nova, ainda não aprendeu aquela mecânica de ensinar bem as regras, ou pelo menos de cativar enquanto ensina, falha algumas vezes, vai muitas vezes ao livro de instruções e isso para novas pessoas estraga-lhes logo o mood, digamos assim. Então é uma das regras que eu tenho para comigo, que é, eu posso comprar jogos a pensar no meu grupo mais alargado, mas deixei de comprar jogos a pensar, vou comprar este porque aquela pessoa específica vai gostar e depois a outra vai gostar e nós todos vamos jogar isto. Até porque isso é duplamente penalizador para a pessoa. Porque vejam só, uma pessoa que faz isso gasta o dinheiro no jogo e depois fica super frustrado ou frustrada. Exatamente. Porque quando propõe o jogo é como um bolo de água fria, não é? Está à espera que as pessoas vão gostar daquilo e depois demonstram que não gostam, ou de uma forma mais direta, que ainda é mais é mais terrível. E, portanto, teve a dispor do seu dinheiro e da sua da sua disponibilidade financeira para o comprar e depois percebe que afinal de contas olha para o jogo, um mono que ali tem. Depois olha para o jogo como se fosse um mono. Comprei aquilo e ninguém joga comigo. E depois, se não foram os nerds como nós, compramos o primeiro e compramos o segundo e depois, mas gostamos e vamos procurar pessoas, nós já superamos, eu acho que todos nós já superamos essa situação, essa frustração. Mas uma pessoa nova, às vezes, pode não conseguir aguentar com essa frustração e até esquecer um bocadinho deste mundo. Eu só queria dar aqui uma chega àquilo que o Nuno há pouco dizia, que eu acho que dizia com muita propriedade, que é, ele falava há pouco da questão do escolher o jogo, não é? Tocava nesse ponto. Eu acho que é isso que distingue um bom dinamizador de encontros de jogos, por exemplo, ou de um grupo que dinamize jogos. É saber escolher os jogos à partida, não sabendo qual é o seu público, né? Mas saber escolher os jogos
que leva para os encontros, e isto numa perspectiva bastante altruísta de estar a disponibilizar os seus jogos aos outros e ainda Sim. assim pensar que Nos isso não outros. chega e tem que levar uma coisa que os agrade. Estão a ver? Ok, sim. Não só Sim. disponibilizar os meus jogos para os outros jogarem, como, além disso, também saber escolher os jogos que vão agradar aos outros, mesmo que isso não sejam os jogos que eu quero mais jogar, mas pelo histórico do grupo para onde vou, aqueles serão. E, portanto, quem consegue ter esse discernimento na escolha, pronto, na minha opinião, é alguém que vai ter sucesso a dinamizar encontros. Olhem, nós estávamos aí num caminho que me estava a interessar. Então, que é... quais são os erros que as pessoas devem evitar quando estão a chegar de novas ao nosso hobby? Já falámos aqui neste agora do não comprar tudo o que eu gosto, porque depois com quem eu tenho lá em casa pode não vir a gostar e vai ser uma grande decepção. Que outros erros acham que, ou vocês por experiência própria, ou que vamos vendo noutras pessoas, é que vocês acham que as pessoas que estão a começar têm que evitar? Tiago? Olha, eu para já corrigir só um bocadinho essa primeira parte que tu disseste. Não é deixar de comprar. Às vezes é experimentar primeiro e levar para casa. Porque muitas vezes, e se calhar isto é uma dica, procurem um grupo de board gamers, que muitas vezes alguém no grupo vai-vos emprestar o jogo e não conheço ninguém que se importe de emprestar um jogo para alguém experimentar. Digo por experiência, ou pelo menos pela minha experiência pessoal. A segunda... coisas que as pessoas... Depois de me corrigires, vais dizer então a tua Não é de opinião. corrigir, é de dar uma adenda. Hoje é uma uma adenda. adenda só. Ao meu contrato. Opa, é assim, no início, eu acho que as pessoas... quando ficamos muito encantados com o hobby, nós temos muita tendência para comprar tudo. E lembro-me do Tiago, de há 4 ou 5 anos atrás, que via um jogo e depois via as expansões todas e queria as expansões todas. E não caiam nesse erro. Esse é um erro. Não caiam nesse erro. Porque muitas vezes as expansões não trazem assim tanta coisa, ou depois vocês vamos encontrar mais jogos e depois as expansões nunca jogamos. E de repente, às vezes até as expansões não valem assim tanto quanto isso. Portanto, se encontrar um jogo que gostem, joguem. Quando se chegar àquele momento em que, este jogo já precisava aqui de uma variaçãozita qualquer, então, vamos ver se há algum jogo novo ou uma coisa parecida para este jogo. Então vamos experimentar aquela maneira. Eu lembro-me perfeitamente, quando eu comprei o Port Royal a primeira vez, comprei a segunda expansão, não me trazia nada praticamente. Até tinha um modo cooperativo que não valia nada. E a última expansão, que eu também comprei tudo ao mesmo tempo, é uma expansão tipo Legacy. Sim. Não, quer dizer, não é bem Legacy, em campanha. Não é Legacy, é campanha. E não é, na realidade, não é assim tão interessante quanto o jogo normal. A única vantagem é que essas expansões traziam mais cartas, quer dizer que o jogo ficava mais diverso. Tirando isso, não havia mais nenhuma. Por outro lado, um dos jogos que eu mais jogo, que é o Roll for the Galaxy, nunca lhe experimentei as expansões. Nunca. Ok. Olha, eu acho que um dos erros que pode acontecer a alguns que começam é ficarem-se pelas primeiras experiências. Mas isto eu acho que mas isto é uma maneira de eu pensar, tanto para o mundo dos board games, como para outra coisa qualquer, como para experimentar risoto. Ou seja, existem tantos risotos, existem tantos board games que se tu vais só ficar pela primeira experiência que tu até nem gostaste muito, se calhar vais ficar vedado a saborear todos os outros que estão depois. Por isso eu acho que este é um dos erros que às vezes acontece, a ir a um encontro ou pegar num jogo e pensar nessas pessoas que jogaram Six Limit e dizer, não gosto nada disto, isto enerva qualquer um. Eu acho que não se ficar por aí. Ir mais um pouco, explorar mais um pouco e depois então dizer, eu adorei isto, só não gosto de jogos de cartas. Carlos, o que é que tu achas? Há alguma coisa um erro que as pessoas devam evitar? Olha, eu aproveitava aquela questão que eu acho que é fundamental, que dizia o Tiago, que é o experimentar mais, sem dúvida. Experimentar muito mais e comprar muito menos. Pronto. Se tiver essa oportunidade. Quando não há grupo, há o online. Cada vez mais o online nos permite, em várias plataformas, experimentar os jogos.
e ver o que é que eles valem, porque muitas vezes por trás de umas regras escritas que parecem muito interessantes se esconde um jogo apenas normal. E o contrário também é válido. E tu no início não consegues perceber jogos por regras. Exatamente. Normalmente. E então quando não tens experiência ou vivência, não é, de jogar vários jogos, mais difícil é só pelas regras conseguires perceber. Depois aquela questão também, sempre que possível, e alguns sítios já começa a ser possível, requisitar jogos. Ou de uma forma mais formal, bibliotecas já começam a ter. Quem vive em Braga tem a ludoteca da estufa, não é? E há mais experiências por aí. Há mais experiências por aí. Sim, as bibliotecas, onde nós vamos, não é? A Biblioteca de Ilhavo, a de Estarreja, a tem própria da jogos Aveiro. já. Em Vila de Conde, o café em Vila de Conde, a jogar é que a gente se entende. Quer dizer, há um conjunto já de sítios e vários. Eu provavelmente não estou a fazer justiça a todos porque não sei de cabeça a todos, mas muitos já prestam esse serviço extraordinário do aluguer ou da possibilidade de requisitar. E, portanto, é uma belíssima oportunidade de experimentar jogos sem ter que os comprar, porque muitas vezes compra-se um jogo e já nem quero falar da Pilha da Vergonha, não é? Mas há um outro grupo de jogos que são os monopartida, digamos assim. Sim. E o monopartida, estamos cheios de monopartidas em casa, pelo menos. Essa é a segunda Pilha da Vergonha. É uma pilha, é a pilha de ter vergonha da Pilha da Vergonha. Então jogou-se uma vez. Eu acho que outro erro que às vezes as pessoas fazem é comprarem os jogos com uma frequência tão grande que não têm tempo de os saborear. Mas isso no início, eu acho que no início vocês acham que isso acontece tanto. Eu acho que não acontece. No início. Para algumas pessoas. Eu acho que talvez. É o que tu estavas a dizer. É tu passares e vês, olha, está ali outro jogo, olha aquele, tantas Eu cartas. era no sentido de resistir a essa tentação, sabes? Falo da minha experiência, porque a minha experiência é por acaso, olha, eu já fiz essa estatística por curiosidade. Mas agora estamos a falar de erros. É isso, temos que virar a coisa ao contrário. Eu no primeiro ano, eu depois de ter comprado o primeiro jogo, que foi o Carcassonne, e depois de ter comprado o segundo jogo no mesmo ano, que foi o Ticket to Ride, só no ano a seguir, quase, é que comprei para aí o terceiro jogo, que foi, se não estou em erro, foi mesmo Port Royal. Depois de ter ido à Riacon. Experimentei o jogo. Foste uma exceção. Se calhar apresentas-te a muitas pessoas cujo background é isto. Mas no segundo ano foi a razia. No segundo ano foi a razia. E no terceiro ano foi ainda pior, que veio. Acho que foi quando começou a pandemia, já não sei. Não, foi quando começou os 50% das grandes superfícies. Aí é que foi. Eu acho que ainda há uma outra tentação também, já agora, até mais do que uma. Mas uma delas que eu estou muito incluído neste grupo, e portanto aqui é uma confissão. Autocrítica. Confessa-te. Uma assunção, que é cair na tentação de comprar pela ilustração. Os meus olhos compram muito os jogos pela ilustração e por isso é uma outra tentação que não sei se algum dia conseguirei resistir a isso, porque está um bocado aqui na minha genética. As editoras perceberam isso, Carlos, e começaram a contratar artistas para te enganar. Até os alemães perceberam isso. Alguns são bons, mas agora, depois alguns outros não são. Podes sempre colocar esses mais bonitos que só jogas uma vez numa estante, onde toda a gente possa ver, ou para decorar, não é? Pôr dentro de um quadro do IKEA. Numa Billy, quem sabe? Numa besta. Billy. Sim. E há uma outra questão também, por exemplo, quando as pessoas ficarem muito preocupadas em comprar o jogo muito rapidamente porque têm medo que fique out of print. É outra tentação. A compra Mas do isso, jogo. eu acho que acontece mais nas pessoas que já conhecem os jogos. Pois, isso sim. Achas? Não estou a ver um novato a dizer assim, ai meu Deus, o quê? Isto só tem 1000 impressões? Eu tenho que comprar já. Aliás, já comprar duas. Mas não deixa de ser uma tentação para comprar jogos, verdade. sem dúvida. Pronto, se calhar não é tanto de novato, mas também acho que é. Não acho que seja de novato. Aquilo que eu te digo é, uma pessoa nova nunca vá abrir uma página que se chama Kickstarter ou GameFund ou afins. Isso é o que eu aconselho. Porque esses sim são perigosos. Sim. Olha, o mais importante acho que é dar tempo. Dar tempo para que os jogos ganhem alguma maturidade, ganhem algum tempo
e também haja mais opinião, mais reviews, ler mais sobre eles antes de estar informado. Olha, estar isso é uma informado excelente sobre maneira. aquilo que vamos comprar. Isso é uma excelente dica. Eu não me tinha lembrado dela, mas é uma excelente dica, que é não comprar os jogos logo, esperar um bocadinho de tempo para ver se aquele hype, digamos assim, continua. É consistente. Exatamente. Ou é apenas fogo de vista. fruto? Se o fumo Exatamente. sobe e nunca mais desce. Exatamente. Então estamos aqui agora, não sei se vocês sentiram, meus amigos que estamos a ouvir este podcast, houve aqui uma mudança e nós estamos agora a passar para quais são as nossas dicas para as pessoas que estão a começar. Já não estávamos nessa fase. Não, nós estávamos nos erros. Então, e de repente isto naturalmente migrou para as dicas. Por isso, eu acho que uma das dicas que eu posso dar a quem começa é começar por achar alguém que também gosta de jogar. Ou seja, é sempre mais fácil caminhar com alguém ao nosso lado do que irmos sozinhos. Se bem que há pessoas que adoram ir sozinhos. Mas se tiveres alguém com quem caminhar neste mundo, é melhor. Podes ir de mão dada, podes partilhar experiências. Gostaste, não gostei? Não, gostei mais daquele. E depois é outra pessoa que traz já uma outra novidade porque leu. É sempre bom ter alguém ao teu lado. Mesmo que essa pessoa goste de Monopólio. Também podes convidar as pessoas que gostam de Monopólio porque não há problema nenhum. Vai ser polémico. Não façamos isso. Não, o Monopólio é dessa tua efetivamente dica. um jogo de entrada e que pode trazer muita gente ao hobby. Por isso, só basta estender a mão a essas pessoas e dizer, olha, vem para a luz. É quase uma heresia, mas eu não deixo de concordar contigo. Muitas daquelas pessoas que brincaram com jogos na infância enquanto crianças, quando jogaram jogos e têm essa experiência, foi com o Monopólio. Claro. A verdade seja dita, não é? Agora, pode ter dado foi uma seca porque eu estive 3 horas e não chegámos a conclusão nenhuma, ou foi engraçado porque eu ganhei um jogo e isso fez-me... ganhei. Eu só faço... Tiago, diz lá uma dica. Não, eu só faço uma pequena correção à tua, que é o Monopólio tem que ser aquele Monopólio que tu tens, que é o Monopólio de cartas. Que esse Sim. És tu que o tens, não é? E esse Monopólio... não, eu não tenho, é o Carlos. É o Carlos? Então desculpa. Então é o Carlos que tem. Se for esse Monopólio pode ser. Outro Monopólio eu tenho... Iriçam-me aqui os pelos cá atrás e tenho que dizer não! Pois já nos contaste a tua história, não é? Tu tiveste uma experiência traumática. O Monopólio para mim é um jogo, é um não jogo. Qual é a edição que tenho que ir ouvir para saber isso? É que senão torna-se uma agenda oculta, não é? Será num dos primeiros 3. Acho que sim. Provavelmente, então provavelmente... Ouçam os 3 primeiros. Provavelmente aquele em que nós falamos como começámos no hobby. Portanto, é possível. Quase certeza que é o primeiro. É nesse. E tu então, Tiago, diz-nos lá uma dica. Para mim que estou a começar, eu sou tão novo e ingênuo neste mundo. Uma dica, uma coisa, é assim, de falar dos erros são dicas boas também, acho eu. Mas eu vou-te dizer algo que... aquilo que eu fiz e que resultou comigo. Eu no início... porque eu também comecei a jogar jogos. Aliás, eu comecei a conhecer mais o mundo dos jogos pelo YouTube. E vi muitas reviews. E nem era reviews, às vezes era programas sobre, etc. E fui construindo a partir daí jogos que eu achava que ia gostar. E construí uma lista, uma wishlist. Eu acho que também já falei alguns aqui. Já falaste nisso. E provavelmente terá sido no mesmo podcast que há pouco referimos. Possivelmente. Tinhas uma lista muito grande. Exatamente. E acho que esta é uma das coisas que me fez no início não ir a tudo que mexia. Porque tinha a minha lista, ok, tenho este, é este que eu quero mesmo experimentar, é este que eu vou comprar. Aquele saiu novo, mas não está aqui, ainda não entrou aqui, então não vou comprar. E foi uma das coisas muito disciplina. No início foi. Tanto é que eu hoje em dia, felizmente ou infelizmente, já que preenchi essa lista. Entretanto, não voltei a fazer a lista e de repente os meus... Andas perdido. Exatamente, de repente perdi-me. Portanto, eu acho que no início nós devemos mesmo procurar alguns jogos. Eu acho que vou gostar deste, e vamos pôr numa lista. Até porque se estiver numa lista não está perdido, não temos que andar sempre a pensar neles. E depois até surgem oportunidades, quer em segunda mão, quer uma promoção num site de vendas de jogos ou jogos usados. Ou jogos usados, exatamente. E nós aproveitamos e acabamos por não gastar tanto dinheiro. Eu acho que é a minha dica boa. A quem está a ouvir e está a começar e quer fazer uma lista, não saia da nossa companhia, porque nós daqui
a uns minutos vamos dar as nossas listas com os nossos jogos para todos poderem anotar e terem a sua própria lista. Carlos, então, e tu? Mais alguma dica para estas pessoas que estão a iniciar o hobby? Talvez complementar aquilo que já disseram os dois. Hoje estamos em complementar. Estamos em sintonia. Procurar um grupo formal na minha zona, ou na zona onde estão, na sua zona Muito de residência. bem. Procurar um grupo grupozinho. formal. Um grupo formal de jogos. Podem procurar, por exemplo, se tiverem dificuldades em encontrar o Abre o Jogo, tem uma compilação O Abre o Jogo é esse excelente dos grupos site. ao nível nacional, segundo o que me parece. E, portanto, é mais ou menos fácil. Sim. E diria mais também aquilo que eu disse há pouco da questão de ler reviews e opiniões, aplica-se aqui também. Ler mais sobre jogos, procurar, há muitos sites. Recomendas algum blog, Carlos? Há muitos blogs, há muita informação. Sim, podem ir ao Jogo Eu, claro. Agora é um bocadinho mais está um bocadinho mais desatualizado, mas com menos atualização, com menos frequência, mas ainda lá está alguma coisa interessante, acho eu. Nota-se quando o Carlos está de férias ou quando o Carlos não está de férias. Também. E uma coisa, inscreverem-se no BGG, isso é fundamental. Ou pelo menos conhecer, não é? Board Game Geek. Olhem, qual é a vantagem de visitar um grupo formal ou informal? Olha, é conhecer cromos iguais aos outros, basicamente. E temos mais pessoas para jogar. Ok. A mais evidente é, obviamente, a quantidade de jogos diferentes que aparecem e a descoberta dessas... não tendo que os comprar, não é? Poder descobrir jogos. Sim. E depois poder comprar com alguma consciência. Por exemplo, a mim aconteceu-me exatamente o contrário, que foi eu por acaso, não é que eu não conhecesse o board game, eu já conheço o grupo de board games há bastante tempo, mas não era um assíduo, não era mesmo assíduo por razões várias da minha agenda pessoal, não era uma pessoa muito assídua, então não partilhava muito com vocês aquilo que eu tinha, e quando comecei a colecionar, basicamente, que eu hoje em dia acho que faço mais coleção do que propriamente outra coisa. Quando comecei, reparei que de repente, olha, tenho este jogo, e chegava ao Carlos, mas também o Carlos é fácil dizer, também tenho. Olha, tenho este jogo novo, é espetacular. E bem o Carlos, olha, o Coisa tem também já tem algum tempo e disse que era muito fixe. Olha, vamos jogar este jogo que eu encontrei há dias, e vem o Nuno e diz, não gosto, joguei há dias, não sei com quem, não gosto. Isto já não é verdade, porque o Nuno raramente diz que não gosta de nada, mas isto acontecia, e eu, porra, quer dizer, anda aqui um gajo a fazer a coleção, e estes caraças já têm os jogos todos. E eu, pronto, olha, então se calhar aprendi a lição, falar com as pessoas para ver se têm. E hoje em dia, muitas vezes até falamos, eu e o Nuno, principalmente, porque o Carlos é uma pessoa mais distante de nós, não gosta de jogar connosco com tanta frequência. Não recebemos o convite para o ano novo, por exemplo, ainda não recebi nada. Então nós já vamos vendo os jogos que vamos comprando, para não comprar repetidos. Exatamente. Para que é que eu ia comprar, por exemplo, um Five Tribes se eu sei que vocês os dois o têm? Exatamente. Olhem, eu tenho mais uma dica. A todas estas pessoas que querem começar no hobby e querem ter aquela experiência, assim uma experiência, se forem audazes, dizer, não, eu quero sentir tudo de uma vez, vão a uma convenção nacional. Por exemplo, a uma Riacon. Sentir tudo de uma vez. A uma Leiria Con, a uma Viana Con, sei lá, em Braga. Invicta Con, por exemplo. Invicta Con. Depois também tem em Braga e tem em Faro. E também acho Braga que Braga agora já não tem. Pronto, Eles mas há de ter um dia. Fizeram. Não sei. Braga faça, um dia. Se faz favor. Malta por isso, Braga, é uma experiência que te pode marcar, porque tu vais ver centenas de pessoas sentadas em voltas de mesas, com ludotecas gigantescas, a pedido, em que tu chegas e passas um dia inteiro a dizer assim, quero jogar aquele, e vais. E alguém te ensina a regra e tu experimentas. E tu até te sentas e com o outro, ou seja, conheces muita gente, falas com muita gente, vês muita gente. Por favor, vai lavando as tuas mãos com regularidade, mas de certa forma é uma experiência única. Por isso, se queres ter aquela experiência forte, vai a uma Cona. Vai a uma Cona. Só te falaste agora assim só porque é a Viana Cona agora. Viana Cona. Malta da Viana Con, sim, nós em vez de estar na Viana Con estamos a gravar isto. Mas o Nuno vai aí por nós. Então, já falámos aqui de muitos conselhos. Outro conselho é pedir conselhos.
Ou seja, pede conselhos, fala com aquele e diz, o meu grupo é mais assim, ou eu gosto mais assim deste jogo. E se calhar a pessoa vai dizer, olha, eu se calhar orientava-te para este tipo de jogo ou para aquele. É importante conversar com as pessoas, não? Eu acho que sim, eu acho que sim. Acho que conselhos é muito importante, até pela divisão administrativa do país. Pode ser. Outra coisa que é interessante, olhem para a caixa. Leiam a caixa. Leiam a descriçãozinha do jogo, porque atenção que há muitos jogos que apesar de ter uma temática lá no meio das palavras, depois a temática é oca, não existe. Há outros que, pelo contrário, ou seja, a temática é muito forte, mas há pessoas que são muito atraídas pelas temáticas. Eu sou uma delas, pronto. E depois, vejam, se o tempo na caixa, o tempo de jogo diz que é de 1h30, é porque o jogo vai ser um bocadinho mais complexo. Se é mais complexo, se calhar podes não estar ainda na altura certa para entender e saborear esse jogo. Porque a complexidade do jogo vai fazer aumentar o nível das regras, a rede que as regras te vão criar, as interconexões. Por isso, quanto mais longo for um jogo, geralmente está acoplado a um grau de complexidade maior. Ou seja, tu vais ter que estar mais desperto para controlar melhor o teu jogo. Por isso, lê a caixa, escolhe, por exemplo, jogos de 30 minutos, 40. São jogos sempre muito mais que nós chamamos de familiares e que te podem fazer entrar no hobby facilmente. Concordo 100% contigo, só vou alertar por um problema no teu... Só vais complementar. A maior parte das pessoas hoje em dia compra online, portanto ler a caixa às vezes está fora de questão. Até aí, Tiago, tu achas que numa loja online não está lá escrito o tempo do jogo e o número de jogadores? Mas tu compras em que lojas? Às cegas? Eu às cegas. Ele compra de uma lista de Excel, certamente. Eu faço encomendas em bulk, em grosso, sou um grossista hoje em dia. Sim. Eu quero chegar até ao final do ano com o mesmo número de jogos que o Carlos. Ok. Vais conseguir, é fácil. Boa sorte. É fácil. Já pedi o crédito para comprar a casa ao lado. Meus amigos, temos que então passar para o que o novato quer saber. Quais são os jogos que ele tem que jogar para se introduzir? Isto hoje está com uma linguagem muito... Introduzir, levar com introduzir, tudo. a sentir-lo todo. Há aqui qualquer coisa que hoje não está... Acho que vais ter muito trabalho de edição, Tiago. O Nuno teve Covid, portanto teve que sentir a comunidade toda. Sentiu-o todo, no fundo, não é? Oh, Nuno. Vamos ter que deixar essas segundas leituras, estes sabores da língua, do texto falado e corrido, para as pessoas sonharem. Está a correr muito bem. Está a ir do bom o sabor da língua. Carlos, queres nos dizer um jogo? Pô, se for o primeiro, vou já queimar-vos aí 1 ou 2, certamente, não é? Então vamos prometer uma... Nós de certeza que temos que todos nós... 2, 3... Ticket to Ride, não é? Pois. Ok. Portanto, esse não conta, não é? Ticket to Ride não conta, mas conta é um excelente jogo. A iniciação, é sem dúvida. É um excelente jogo. Ainda na semana passada, ou no último podcast, eu estava a falar isto. Eu fartei-me de jogar Ticket to Ride, fartei-me de jogar. E qual Ticket to Ride? Há tantos. Olha, joga no BGA primeiro, no Board Game Mas Arena. o BGA só tem o SA. Pronto, mas é pelo menos para saberem se gostam realmente daquilo ou não gostam, experimentem lá. Mas é quase certo que vão gostar. Comprar cartas, fazer percursos... Ou o USA ou o Europa, acho que são bons para iniciar. Eu vou me intitular aqui o especialista em Ticket to Ride. Não tenho o Marklin. Não tenho o Marklin, mas acho que de todo o jogo tenho mais títulos diferentes do Ticket to Ride. Então eu diria que, para quem gosta mesmo de competição e porrada, é o USA. Para quem gosta de um jogo um bocadinho mais familiar, em que haja mais opções, o Europa é melhor. Para quem joga a 2 só, ou a 3 no máximo, o Nordic Countries, se o conseguir encontrar. Se for para jogar com crianças, eu diria que qualquer um das cidades pequenas, ou seja, Nova Iorque, Londres, e acho que agora já saiu Amsterdão e agora saiu Chicago, se não estou em erro. Qualquer um destes funciona para os mais novos, porque são jogos mais compactos, demoram 20 minutos. Mas também existe um Ticket to Ride Kids, não é? Existe. Pois. Aliás, e agora vai ser lançada, penso que está por agora, a edição de Halloween, ou já foi lançada, não sei. Não é a edição de Halloween, mas é uma edição temática sobre Ticket to Ride Ghost Train, algo parecido. Pois.
Que é também meio infantil. Exatamente. Que é Ok. pensar nos mais novos. Tiago, diz aí um jogo então para eu anotar aqui na minha lista para ir comprar. Olha, eu vou dizer um jogo, se calhar. Vocês acham que nós temos algum jogo, mais algum jogo que seja transversal? Tenho um, Eu tenho um também, que tenho quase a certeza que é transversal. não sei, o Carlos não vai pôr este. Eu vou dizer, se calhar não sei. Eu sei que o Nuno tem-lo e sei que agora acabou de se sofrer sobre ele, porque eu estava a pensar no Pandemic. Ah, não, eu é Carcassonne. É o Carcassonne, olha. Eu ia dizer Carcassonne. Pronto. Então se calhar digo Pandemic, Carcassonne e se calhar o Carlos vai dizer um desta gama, que é um clássico. Assim, eu acho que o Catan não pode fugir. É um jogo de iniciação também. Exatamente. E iniciação já há estratégia. E acho que quem quer dar o passo a seguir tem que experimentar Catan pelo menos uma vez na vida. Quer dizer, não tem, mas se o fizer, acho que vai gostar. Também é um jogo fácil de encontrar. Exatamente. Uhum. E há um clássico, muitas é um versões clássico. também já do Catan. É um clássico. Sim. Olha, o Carcassonne efetivamente é um jogo que introduziu muita gente. Eu acho que é um jogo que se continua a reinventar e continua a manter os seus fãs. E pronto, é um jogo com... Aliás, todos estes jogos que nós vamos apresentar aqui, porque são jogos de entrada, são jogos relativamente fáceis de aprender, ou seja, as regras são poucas regras, simples e fáceis de memorizar, nada é muito complexo. Sim, o Catan já é um bocadinho... É ali o 0.1. Certo. Porque já tem assim um bocadinho mais de complexidade. Não é assim muito, mas pronto, para quem está a começar, se calhar pode ser. Exigir um bocadinho mais de esforço para... Ora bem, para quem gosta de abstratos, o que é um abstrato? Um abstrato basicamente é um jogo que... É um xadrez. Funciona com qualquer tema, não tem ligação nenhuma ao tema. Pronto, ou seja, é um jogo que está disfarçado de algo, mas pode ser outra coisa. Mas é um jogo estratégico. Exatamente. Um jogo... Abstrato, não é? Abstrato. Olhem, eu vou dizer Nova Luna. Olha, O Nova achas Luna que é um bom jogo introdutório? Acho que é um jogo, para mim, um jogo em que as regras são muito simples, excepto a parte dos grupos que pode ser um bocadinho mais complexo. Era isso que eu estava a mas, pensar. de resto, acho que é extremamente simples. A ação é extremamente fácil de fazer. Tiras uma peça, colocas a peça e vês se cumpriste. E depois é um jogo relativamente curto e é um jogo que também já tem a sua parte para as pessoas que já gostam de pensar um bocadinho nos padrões. Acho que é um jogo interessante. Por isso, para mim, pode ser um jogo de entrada, um jogo que tu podes colocar na tua lista para experimentar. O Tiago já te diz que não, pronto, mas é a opinião dele. É assim, o mundo é de todos. Voltamos a ti, Carlos, mais um. Então, olha, eu vou na tua... Vou aproveitar a tua dica que deste aí uma sugestão de um abstrato e sugeria um abstrato que eu não sei. O único problema é que eu não sei se esse jogo já ainda se vende. Que é o Indigo, do Rainer Knizia. Vamos sempre voltar ao mesmo, mas ele faz tantos jogos que não é? Okay. O Indigo é um jogo de introdução por excelência. Regras super básicas, é quase intuitivo. E geralmente nunca desmerece, nunca deixa ninguém insatisfeito quando acaba de jogar. Só tenho uma coisa a dizer contra isso, Carlos. E tem sempre o lado semi-cooperativo, que é uma componente engraçada do jogo. Podemos estar a cooperar com o outro quando estamos a tentar tirar as pedras do tabuleiro. Diz lá, Tiago. Só tenho uma coisa a dizer. Um jogo de entrada que ninguém consegue encontrar. Pois, provavelmente é mais difícil, mas em segunda Em princípio mão, consegue. Por exemplo, se vier ao encontro dos board gamers de Aveiro, tem. Pode Assim, roubar do Carlos. Ele vai lá aparecer, de certeza absoluta. Agora, nos outros grupos não sei, mas há mais cópias, não é? Isto não é como o Porsche do Gustavo Santos. Ou seja, o Carlos não tem o único jogo do mundo. Por isso... Pois não, e há. Tiago, diz-me lá, outro jogo. Olha, um jogo que eu acho que é um jogo muito familiar, que nós normalmente começamos começamos sobre a jogar famílias. Não.
eu ia dizer, nós normalmente começamos até a jogar em família. Por isso é que nós nos lembramos do Monopólio, porque era o único jogo praticamente que os nossos pais conheciam, para além do jogo do ganso. Era o que estava nas estantes. Era o jogo do ganso, acho que se chamava assim, o jogo da Oca, e era aquele, não era o loto, aquele que andava, que era um circo até chegar ao meio, já não lembro como é que se chamava. O sabichão. Ludo. O Ludo. É o Ludo. É o Ludo. Lançavas aquilo, ias para um lado e ias para o outro e pronto. Eram jogos que os nossos pais jogavam. Para um lado, mas, para o outro. Mas para se jogar em família e também com amigos, eu vou dizer o Passa a Palavra da Amiibo ou Telestrations na versão ok. Na versão original. Eu acho que é daqueles jogos. Não, eu quase que é daqueles jogos que é quase fronteira, porque eu acho que nem o considero um jogo, porque eu nunca joguei isto competitivamente. Não é o Passo ao Desenho. É o Passo ao Desenho. É o Passo ao Desenho, desculpa, eu disse Passa a Palavra, não foi? É o Passo ao Desenho, ou Telestrations, exatamente. Eu nunca joguei isto de uma maneira a contar pontos. Há alguns jogos que eu nunca joguei, se calhar hoje vou falar deles todos, de que nunca joguei a contar pontos. E este é um deles. Este é um deles. Porque nós divertimos e relembrando aquilo que o Nuno me perguntou logo no início, que é se eu tinha jogado já com a minha equipa, nós tivemos literalmente até às 4 da manhã, para aí, começámos a jogar este para aí à 1 da manhã, que acabámos a jogar às 4. Às chacanetas. Malta crescida, malta de 20 até aos 40, que é a minha idade. Se fosse mais nova tinha que estar em casa mais cedo. Não, por acaso tinha lá uma de 17, acho eu. Que é a nossa júnior. Ainda pode. Estávamos em casa, portanto não havia problema. Carlos. Não, espera aí, sou eu? Podes ser tu. Tiago, já terminaste? É que isto tem que ser curto, senão nunca mais... Ok. Sempre então, sou eu? Eu vou dizer Porto da Amiibo. Querem construir casas na Ribeira do Porto? Então comprai ou ides jogar o Porto. E desgostar. Porra. Carlos. Ainda para mais está a gozar com o meu sotaque. Eu há pouco falei no Six Nimate e eu iria recomendar o Six Nimate também. Acho que é um Carlos, jogo já de sabes cartas que há pessoas que não gostam, Carlos. Mas eu continuo a achar que é um jogo muito fixe. Pronto, tem sorte, é verdade, mas dá para... E depois dá para jogar com muita gente que tem esse lado, essa vantagem também. Dá para jogar até 10 jogadores. Eu concordo contigo, eu acho que é um jogo espetacular. É fixe, eu acho. Mas eu acho que é um jogo ligeiramente mais avançado. Não é Sim, muito, mas é um atenção. jogo de introdução. Mas eu em vez do Six Nimate eu fazes-me lembrar o No Tanks, que é um jogo que eu acho que é tão simples, é mais simples até que o Six Nimate, e tem mais ou menos a mesma leitura de jogo, e é um jogo mais simples. Mas ele quer o Six Nimate, coitado. Vai, Tiago, diz lá outro jogo então. Já sou eu outra vez, porra, estamos aí em catadupa já. Então, outro jogo também para se jogar em família. Este eu já joguei muitas vezes competitivamente e quando eu digo competitivamente digo com toda a gente a fazer batutice, que é o Codenames. Qualquer uma das versões. Eu gosto mais da Codenames Pictures. Ok. Que acho que é aquela também. que tem... Opa, é melhor. Também acho. Eu acho que não sei, puxa muito mais do que estar ali a pensar em palavras. Ou seja, para lembrar quando palavras. forem agora comprar ao Pingo Doce, comprem Codenames Imagens, exatamente. Perfeito, então vou passar para mim a bola. Obrigado, Nuno. Então, Nuno, o que é que eu vou dizer? Splendor. Ei! Não. Não, que eu não concordo, não. Não. Não pode ser um jogo de introdução? Introdução? Acho que... ok. Pronto. Olha, então risquem este nome da vossa lista. Ou então ponham lá para o fundo. Ponham para o fundo. Ponham no fundo. Introdução, não. Então vamos lá ver. São regras extremamente simples, Carlos, certo? Sim. Pronto. Agora, tens a parte da estratégia, mas tu podes até nem ligar nada para os lords que lá estão em cima. Mas ok. Ok, pronto. Ok. E perdes. Aceito. Não ligas para os lords pronto, e perdes. Então, como negaram vou dizer centro e a rota das especiarias.
Olha, entre o Splendid e a Rota das Especiarias, eu É gosto mais pior. das Rotas das Especiarias. Mas a rota ainda mais difícil é de controlar, eu acho. Então pronto. Ok. Não é? Ok. Eu não digo mais, ok? Eu vou calar. Jaipur, olha, eu digo Jaipur. Está bem. É? Para 2 jogadores. Jaipur, Rota das Especiarias, tem fichas para o Pronto. Splendor. Pronto. Está bem. Dá para acho dois, que é é ali só um para 2 intermédio. jogadores, o Jaipur. Quem for jogar não vá com 8 ou 9 pessoas, que só dá para 2. Uhum. Então eu vou dizer Ligreto. Posso dizer? Ligreto, joguei há uns dias com o Tiago e com a Ana. Ok, é um jogo Pá, interessante. Ligreto. Ligreto é... Pronto, para quem quer... Não, jogaste com a Ana, eu só estava a assistir, de certeza. Diversão, ação e cartas amarrotadas. Sim, verdade. É jogar Ligreto. E já agora, na linha do Ligreto, há um outro jogo que se chama... boa pergunta. Vou tentar descobrir para Tiago, fazer aqui um pause. tens mais algum? Temos que fechar esta parte do nosso podcast. Eu ia bater palmas à escolha do Carlos, porque é dos jogos que eu mais jogo e eu não me lembrei dele. É Ligreto. Para quem nunca se divertiu a jogar, melhor, para quem nunca bateu na mesa a jogar jogos de tabuleiro. Tens que experimentar o Crazy Kick. Aponta. Crazy Kick. Vais Esse dá adorar. para 4, não é? Já estou a apontar. Dá para jogar com duas equipas, uma contra a outra, só que cada equipa Sim, pode esse ter é interessante. 4 Joguei uma vez, acho que em São Bernardo. E é um bocado caótico. É jogar Passa a futebol. bola para aquele, depois o outro vai para ali, depois é golo. Depois, pronto, é um bocado caótico. Sim, mas é... Ainda tenho direito a mais algum ou já não posso dizer mais? Tiago. Queres que eu diga um? Eu vou-te dizer um dos jogos para crianças e para adultos e para jogarem todos ao Ok. mesmo tempo, que é o Dobble. Eu acho que o Dobble é daqueles jogos que no início, até para levar na No mala avião. para jogar no intervalo do almoço. Por acaso tem uma história gira. Eu jogava, quando estava na universidade, em 2012, 2013, alguns por aí, jogávamos sempre todos os almoços, jogava com as minhas colegas de laboratório e dos laboratórios adjacentes. Jogávamos, depois do almoço, jogávamos meia dúzia de partidas quando dava meia dúzia de Dobble. E elas estavam tão viciadas que, entretanto, tiveram uma conferência que já não lembro onde é que foram, mas foram de avião. E era um problema quando elas tinham que estar a jogar Dobble no avião e tinham que dizer bomba! Pois é. Meu Deus. Acho que elas estavam lá Good todas child. divertidas, de vez em quando gritavam bomba! E toda a gente a olhar para elas. O Air Marshal devia estar louco. Exatamente. Ora bem, eu vou dizer o meu último, apesar de ter aqui muitos, mas vou dizer Arraial. Ai? Muito bem. Estás a bom. O que é português é bom, não é? Pensava que agora iam dizer que o Arraial não era um jogo para introduzir pessoas neste mundo. Sim. Eu não acredito nisto. Ok. Caros ouvintes, efetivamente, eu já não sou iniciante há muitos anos. Eu esqueci como é começar. Eu acho que sim, tu esqueceste, Nuno. Tu já não sabes o que são jogos para iniciados. Olha, em vez do Arraial, eu diria Patchwork. Não tem nada a ver, tem só os polinómios. Os poliminores, desculpa. Mas eu acho que é mais divertido. Minogues, como as Kylies Minogues. Olha, Isso é que era, mas poliminogues. último jogo, Carlos. Último jogo, diria o Luxor e o Bye Bye Black Sheep. Só um deles, pronto. Escolhes Pensava que era misturar os dois. o Luxor, que já, também lá está. O Luxor não se arranja já em lado nenhum, por isso já não sei. Se calhar não é uma boa Claro que se arranja. sugestão. Não. Já não se consegue. Mas o Luxor é muito fixe. O Bye Bye também. Black Sheep é que eu acho que não. E o Bye Bye... Não, o Bye Bye até se arranja bem barato. O Bye Bye Black Sheep... Bye Bye Black Sheep. Também é um jogo... Tem alguma... Tem ali umas regrasitas, mas é muito interessante. Tiago, último jogo, temos que fechar esta parte do podcast. Tem direito a mais um jogo? Pronto, então é isso mesmo que eu queria ouvir. Afinal, o Tiago não tem mais nenhum jogo, por isso, meus caros Tu é que tens. Eu já disse 5. co-apresentadores, vamos ter que fechar esta parte. Eu acho que fomos bastante concisos desde os erros que as pessoas podem vir a cometer quando entram neste hobby, passando até às dicas que elas devem seguir e depois no final esta lista extensiva de supermercado para que elas possam analisar, ler críticas, ouvir comentários, virem jogar connosco ou experimentar por aí ou por ali para depois poderem adquirir ou não,
mas serem felizes a jogar jogos. Por isso, vamos fechar esta parte do nosso podcast e... Bandido, já agora, antes de passares. Pronto, eu podia estar aqui a tentar fechar e até ao momento em que eu vou estar a fechar, eles vão estar sempre a dizer nomes de jogos. Por isso... Olha, eu posso dizer umas last words? Posso dizer umas últimas palavras? Ok. Nuno, posso? Podes. Estamos a pedir, Nuno, estamos a pedir. Olha, dos meus apontamentos há duas coisas que eu gostava de dizer. Primeira, quando começámos o hobby, começámos a ver coleções imensas, começámos a ver vídeos na internet com imensos jogos, prateleiras cheíssimas, e não há nenhum de nós que no início, e que ainda hoje em dia, não fique cheio não é de vergonha, cheio de inveja daquelas prateleiras, e adorávamos ter aquelas prateleiras em casa. Não há nenhum de nós. Mas há uma coisa que eu tenho que dizer. Por muitos jogos que nós tenhamos, nós não vamos ter nunca na vida tempo para jogar os jogos todos que nós vamos comprando, para além daquela pilha da vergonha da uma vez mal jogada que o Carlos há um bocado estava a dizer. Portanto, eu acho que é um alerta muito importante. Não se ponham a comprar... não sintam inveja, que eu às vezes acho que as pessoas que exibem demasiados jogos estão a exibir ostentação, não estão a exibir orgulho no hobby, digamos assim. Porque se calhar metade daqueles jogos ou não jogaram ou jogaram mal, etc. A segunda coisa, que é, e a última, que é... Tic-tac. Eu pareço aqueles, agora eu ouço às vezes na rádio, quando está a dar os últimos 5 minutos do futebol, que ele começa tic-tac, 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 tic-tac. Que é o Nuno a pensar, porra, nunca mais acaba o relato. Então, depois de pegarem naquela dica do Carlos e conhecerem o BGG, que é o melhor site do mundo, a melhor base de dados do mundo de jogos de tabuleiro, não ligarem com muito afinco àquela parte que lá diz que é a classificação ou ranking do jogo. Não ficarem fixados naquilo, porque há jogos de 9 e de 10 que vocês vão odiar, ninguém vai gostar, e há jogos, não vou aos 5, mas há jogos de 6, 7 que são excelentes jogos e que se calhar são aqueles jogos até que são aquelas pérolas perdidas, com um bocado gemas perdidas, com um bocado o Carlos estava a falar. Portanto, aquele ranking do BGG é muito giro, dá muito jeito, mas é para nos guiarmos, não é muito mais do que isso. É a minha última dica. Pronto, eu já não vou dizer nada para o Carlos já teve o tempo para falar. Já agora... Estava a brincar. E vou tentar fechar novamente. Depois de tudo o que eu já disse, vamos dar por encerrado este nosso tema principal e vamos ouvir as próximas rúbricas. Ora bem, vamos então falar sobre jogos de trazer por casa, mas vamos ter agora que ser muito concisos, porque quem muito fala numa parte, pouca tem que falar na outra. Por isso, vamos tentar falar só de um jogo que cada um tenha jogado, que tenha trazido por casa. Tiago, queres começar? Não joguei nada esta semana, estou esperançoso porque o Endless Winter chegou ao Porto e vai começar o shipping e quero muito jogar esse jogo. Meu Deus, tu estás encantado com esse jogo, homem. Esquece isso. Aquilo é um bando de peças juntas num tabuleiro e depois com umas cartas e tem uns mamutes. Para, tu tens a inveja. Meu Deus. Tens a inveja. Olha, eu só não sei, é com essa estante... Não vais jogar o meu, não, vai jogar porque eu preciso de malta para Tiago, jogar. Com essa estante toda que tu tens aí atrás, não sei onde é que tu vais meter Carlos, aquilo. Não quero saber. Põe debaixo da mesa. Não quero saber. Põe no berço da miúda. Põe no berço da miúda. Não sei. A miúda que se safe, pá. Para pôr debaixo dos pezinhos. Para ficares com os pezinhos mais levantados. Aquilo é fixe para pôr debaixo dos projetores quando precisamos de levantar o projetor para dar mais alto. É fixe. Ei. Vocês vão desejar ter aquele jogo. Daqui a 15... Olha, de 4 de novembro nós vamos jogar este jogo. Eu não desgostei de jogar o jogo e claro que eu posso voltar a jogar. Não há problema nenhum. Tem um bocadinho de tudo. Carlos, então e tu? O que é que estiveste a jogar? Scout. Já falei há bocado. Olha, o Scout... O Scout?
o Scout é muito fixe mesmo. Ok. É um jogo de cartas super básico. Um jogo de basas. Não é bem de basas, pronto, mas é um take. Vou-te fazer uma pergunta take difícil, Carlos. Diz. Um take that, é isso que querias dizer. Take that, sim. Entre o Cascadia e o Scout. Não. Não ponhas as coisas nesse termos. Não... Sabes porque é que eu estou a fazer esta pergunta, não sabes? Uhum. Não, mas não se pode pôr. Sabes porque é que eu estou a fazer a pergunta, Não, o sabes? Cascadia é um belíssimo jogo também. Mas é um Então diz lá. jogo de tabuleiro. Não é tabuleiro, mas é modular. Ali estamos a falar de um jogo de cartas simples de base, em que tu vais jogando e tem que se bater as tuas cartas. É assim. Estás apaixonadíssimo pelo Scout. Vamos lá ver. Também não quero criar aqui uma expectativa tão alta que as pessoas pensem que aquilo que... É um jogo que te cria uma coisa que eu gosto, que é vicia. É viciante. O Carlos não tem comissão. É viciante, pronto. Tu jogas e queres jogar mais e queres jogar mais. Você é excelente num jogo. Hã? E já andamos a uma... O Cascadia não acontece. Pois, não sei. Eu gosto do Cascadia também, mas o Scout proporciona-se isto. Eu gosto do Cascadia, mas não tenho essa vontade de começar a jogar outra vez logo. O Scout proporciona-se a isto. A tu acabares uma partida e se tiveres tempo a fazer outro. Nós, infelizmente, na escola não temos tempo a fazer outro. Mas é muito longo o jogo? Não é muito longo, mas temos que jogar tantas rondas quanto o número de jogadores. Como somos 4, e também digo, já experimentei só com 3 e não é tão interessante, porque o jogo a ronda pode terminar de duas formas. Uma delas é alguém ficar sem cartas e a outra é as cartas jogadas por mim manterem-se na mesa até chegar novamente a minha vez. É possível isso acontecer. Okay. E se isso acontece também termina. E portanto... com menos pessoas é mais fácil. Com menos pessoas é possível isso acontecer com mais facilidade e não é assim tão interessante. Quer dizer, não sei. Ainda não joguei sequer tantas vezes quantas necessárias para perceber se é ou não. É uma outra maneira de encarar o jogo estrategicamente. Não? Mas é um jogo que utiliza um mecanismo curioso, já conhecido, que é das cartas imóveis, ou seja, tens as cartas paradas na mão e não as podes mexer, não as podes trocar de posição, mas há um twist curioso. Tu podes, no início da partida, antes de começar a partida, portanto, numa fase prévia, podes virar as cartas de cabeça para baixo, vá lá. Ou seja, nas duas extremidades das cartas existem ponta à cabeça. Existem números diferentes e, portanto, em função da forma como as cartas estão organizadas, poderás ter mais interesse em jogar com a parte de cima das cartas ou com a tua parte de baixo das cartas. E basicamente tens que saber que um par ganha sempre uma sequência e um número isolado só pode ser batido por um número isolado maior. Depois podes roubar cartas da mesa pagando um ponto a quem as jogou, que basicamente é o que dá no meu jogo, é o Scout. Ou podes jogar o Show, que é jogar cartas. E as cartas que tu jogas têm que ser, de facto, têm que ser superiores, de alguma forma, àquelas que estão jogadas em cima da mesa. E ainda há uma outra que só podes fazer uma vez por ronda, em que tu podes fazer as duas coisas. Podes ir buscar uma carta completa, porque tu, quando vais buscar a carta, podes utilizá-la com os 2 números que ela tem, ou podes virá-la para a posição que tu queres, e podes encaixá-la no sítio que tu queres. E é isso que é interessante, porque tu vais andar numa fase inicial a colecionar cartas, preferencialmente para formares um bom naipe, onde tenhas um conjunto de pares ou de trios ou de sequências, ou de grandes sequências que possas jogar todas de uma vez e que só se proporciona fazer isso já na parte final. E depois é uma corrida, não é? É toda a gente a tentar fazer o mesmo, e uns com mais sucesso do que outros, mas é muito... Ou seja, em termos de mesa, é um jogo que agrada bastante às pessoas, ou seja, fica interessante a interação entre os jogadores. Entre nós, sim. Tem sido... E achas que o número mais alto dos jogadores funciona mais? Com 4 resultou melhor do que com 3, e com 5 também resultou bem. Embora o máximo é de? É 5, penso eu. Ok, muito bem. E diz lá, e é um jogo de entrada? Opa, depois de tu perceberes, posso dizer que é. Sabes porquê? Porque uma das colegas que está a jogar, ela nunca jogou jogos. Embora goste de jogar jogos, mas nunca jogou jogos destes jogos. Converteste mais uma, Carlos. E ela
ainda vai dizendo uma sequência bate um par, e a gente tem que lhe dizer não, uma sequência é sempre batida por um par. Só se a tua sequência for de 3 cartas, aí já vais bater um par. Portanto, uma isso sequência não tem a ver com a introdução, tem a ver, eu também estaria sempre a perguntar, se eu não me lembro, se eu não fixar. Está bem, mas é assim, é simples, é saberes isso. Se souberes isso... O Carlos está a dizer é tipo de... Pronto. Não, isso é básico. Portanto, depois de perceberes isso, começas a perceber o mecanismo. O que acontece muito é, quando não estás muito familiarizado com os jogos, não utilizas muito, ou não utilizas tanto, a possibilidade, porque aquilo é só uma vez por ronda. Não utilizas muito a possibilidade de jogares com o Scout and Show. E o Scout and Show é muito, muito importante, porque permite-te, numa jogada só, fazer, portanto, completares a tua mão com uma carta que possa ser necessária e, ao mesmo tempo, jogar cartas. Sempre que tu jogas cartas e bates um conjunto de cartas que está em cima da mesa, essas cartas vêm para ti e valem ponto. Cada uma vale um ponto. Para lá de que, quando jogas muitas cartas, a possibilidade do jogador que vem a seguir bater as tuas próprias cartas é baixo. Logo, ele vai ter que fazer um scout obrigatoriamente. E sempre que alguém faz scout das tuas cartas, tu ganhas um ponto do banco. Portanto, há várias formas de ganhar pontos. Ok. É fixe, é muito fixe. Tem que experimentar. Por acaso estou com muita curiosidade. Olha, como ninguém me perguntou, eu vou dizer que o jogo que eu joguei esta semana foi o Memoir 44. Já joguei há tantos anos. Ui, jura? É Jura? verdade. Ou seja, uma com quem, pequena Carlos? introdução ao mundo dos jogos de guerra. Jogaste com o Tiago? Joguei com o Tiago. Jogaste com o Tiago? Ah, pois é, tu foste àquele... Fui ao mini-evento. E então, gostaste? Sim, gostei. Nós jogámos... ora bem, ele também soube receber. É um Quantos anfitrião, não é? Uma pessoa que sabe receber e soube-me dar... Deixou de ganhar, então. Soube-me dar os aliados, que naquele cenário que nós jogámos tinham bastante vantagem sobre os nazis, e naturalmente eu consegui libertar as 2 pontes e controlar o território para depois o ataque aéreo acontecer. Ora bem, foi um jogo interessante, porque é assim, eu tenho aqui a dizer que se calhar eu tinha mais, ou terei mais preconceitos com este tipo de jogos, os jogos do Wargame, talvez pelo número de horas que às vezes me pareçam que eles possam demorar. E isso é um preconceito, porque efetivamente o cenário que nós jogámos foi relativamente rápido, não foi nada de extraordinário, mas também foi dos mais simples. E essa ideia... O Memoir tem essa vantagem. Sim, esbateu-se um bocadinho, ou seja, aquilo como é quase dividido por capítulos ou por missões, tu consegues jogar e não tens que estar a fazer campanhas de 2 ou de 4 horas ou de 5 horas, que às vezes é o que me assusta. Mas tanto seja para um wargame como para um outro jogo, onde eu tenha que estar sentado à mesa durante 4 horas e às vezes a coisa pode não correr muito bem e eu não tenha como fugir. Sabes uma coisa, Nuno? Eu posso estar a dizer uma grande heresia aqui para os apreciadores, mas a mim parece-me que o Memoir, e não desfazendo, porque eu já joguei uma vez, 1 ou 2 no passado, o Memoir, e gostei bastante da experiência também. Mas não deixa de ser um Eurogame transvestido de Wargame, atenção, eu acho. Tem ali, de facto, um feeling de Wargame, mas... Não concordo nada contigo. Nada. Não concordo. Pronto. Mas já tem hexágonos. Olha, eu Age of Steam confesso... também tem hexágonos, pá. Eu sei. Eu confesso que não tenho o nível de conhecimento do mundo dos wargames Não para concordo, estar a não debater concordo. essa ideia. Aliás, eu acho que é um wargame muito, muito simples. É muito introdutório, é verdade. É o mais parecido com... Sim. É isso. Ok. Eu até acho que ele é mais parecido Tá com bem. um American Trash do barato. que Ameritrash do que um euro. Por razões óbvias. Pronto, mas tínhamos que dizer assim Que uma tu coisa ali destas estás polémicas, muito que é para dependente da depois termos sorte. Estás muito dependente da sorte. Não tens, tens os lançamentos, tens os baralhos de cartas, não consegues fazer jogadas táticas que tu achas que consegues ou que gostavas de fazer. Depois, os cenários não são equilibrados, nunca são, não é? Tudo isto não é Eurogame. Tudo isto não é Eurogame. No máximo pode ser ali um Ameritrash. E aí já conseguia
já conseguia perceber o que estás a dizer. Sim, eu entendo que aquilo seja uma introdução ao mundo ou seja, no sentido em que se calhar num wargame a sério tu sabes que vais ter que, de certa forma, controlar equipas, saber gerir as equipas que estão no terreno, movê-las, aprisioná-las, tudo isso. Escolher quem é que vais mover. Pronto, ou seja, e acho que nesse sentido dá-te esse feeling. Não acredito que seja um wargame puro e duro. Não, e obviamente, esse é o mais evidente, não é? É o mais evidente. Mas, pronto, ok. Estou a ser polémico, certamente. Eu sou um fã acérrimo do Memoir. Acho que é mesmo um jogo muito giro. E olha, acho que é um jogo que até é capaz de cativar pessoas a entrarem no hobby. Porque, para já tem guerra, tem bonecos giros. E as pessoas normalmente até não vou estar a classificar como bom ou mau, a guerra é má, ponto, não há. Mas o desafio tático da guerra, imposto por uma guerra, já é interessante de gamificar. Por isso é que há tanta venda de jogos, de videojogos de guerra, etc. Exatamente. Vem muita gente dos videojogos que têm sempre muita ligação. Exatamente. Jogos de estratégia e ali tu sentes um bocadinho isso. Olhem, eu vou manter esta conversa sob o meu punho fechado, porque não é agora o tempo nem a hora de estarmos a discutir se o wargame se o Memoir é ou não é um wargame. Vamos deixar isso para outro episódio. Está bem? Criamos um monstro. Por isso, terminamos esta rubrica, que é os jogos que nós trouxemos por casa. Espero que tenham gostado, porque são jogos muito interessantes. E, dentro de momentos, vamos para a última rubrica deste podcast de hoje. O quê? Já estamos na última rubrica? Então, afinal, não é minha. É a vez de quem? Carlos, é a tua vez ou é a minha? Deve ser tua. É a minha vez? Ok. Quem pergunta normalmente é a vez dele. Pronto, então se ainda não estavam fartos de ouvir a minha voz, vamos continuar a ouvi-la por mais uns minutos. Então, nesta rubrica em que nós podemos falar de tudo o que nos apetece, porque afinal é a minha vez, eu vou falar sobre um jogo que eu quero jogar e espero experimentá-lo na ViennaCon, que é o Evergreen. E o Evergreen vem-nos do designer do Photosynthesis. Eu vou tentar dizer o nome do senhor, Ajalmar Hatch. Ok? É publicado pela Horrible Guild e basicamente vem muito na linha do Photosynthesis. É um jogo em que tu tens o teu planeta que tem dividido 5, 6 biomas, 5 ou 6. E tu vais de 3 cartas, não são 3 cartas porque podem ser mais cartas dependendo do número de jogadores. Então, de uma pool de cartas, tu escolhes a carta que queres e essa carta vai-te dizer em que bioma é que tu vais atuar e a ação especial que tu tens. E o que é que tu podes fazer no teu bioma? Podes plantar pequeninas sementes, fazê-las crescer para árvores, ou depois fazê-las crescer para grandes árvores, ou colocar pequenos arbustos. Arbustos, era bonito. Arbustos. E basicamente o que tu tens que tentar fazer no teu jogo é aumentar a floresta, fazer a tua maior floresta possível e depois tentar também colher o maior número de pontos de luz, porque o Sol vai andar nos pontos cardeais a dar luz, vida, fotossíntese às árvores. Das cartas que tu escolhes, tem aqui uma coisinha interessante, assim uma pitadazinha, é que a carta que tu escolhes e a carta que o teu adversário escolhe vai deixar a última carta, que é a que vai fazer a pontuação valer mais no bioma. Ou seja, tu vais ter que decidir, eu quero trabalhar neste bioma e quero tentar ganhar mais pontos no outro da carta que eu vou deixar. E este dilema é interessante quando tu tens que escolher a tua carta. É assim, para quem conhece o Photosynthesis, e era isto só que eu queria até ouvir um bocadinho, mas tem que ser só um bocadinho da vossa opinião, que é, nós temos o mesmo designer a fazer jogos que para muita gente são iguais. Ou seja, tens a mesma coisa, o Sol vai rodar, vai fazer a fotossíntese, vai-te dar pontos de energia. E a minha opinião, se calhar,
acho que não me importo muito, porque é o mesmo designer a fazer uma espécie do mesmo jogo, mas com uma variante. A mim não me incomoda muito, há pessoas que ficam muito incomodadas. Não estou sempre à espera que o designer vá trazer uma coisa completamente nova. Não sei o que é que vocês acham sobre isso. Eu não me ofendo nada, até porque eu acho que faz parte do processo criativo dos designers. Quando começas a pensar em algo, começas, se calhar, olha, isto era giro de fazer, mas neste não dá. Se calhar vou pegar nesta ideia, que até é muito parecida com esta, e vou implementar num jogo diferente. Portanto, não me ofende nada. O Uwe Rosenberg, ele faz muito isso. Pegou na temática dos polinómios, poliminós, desculpem, e começou a desbravar ferozmente por ela. Fez o Feast for Odin, ou como os nossos amigos brasileiros dizem, uma festa para Odin, e depois fez o Patchwork. Não é? E outros, se calhar. Por acaso acho que com poliminós ele fez mais algum, assim de repente. Não sei. Fez o Nova York. Azul, não é? Uhum. Olha, agora, é a vez de quem? Do Nuno. O Nuno. A minha, outra vez, eu já terminei. Tiago, desculpa. Eu queria dizer Tiago e não Nuno. Ok. Então pronto, olhem, eu estava aqui a... Mas porquê? Não queres ser tu? Pode ser o Carlos. Não. Deixa-me terminar. Estava aqui a formular o meu pensamento, que pensava que era a vez do Carlos e afinal é minha, desculpem. Também me acontece. É sempre à esquerda. Eu estava aqui, hoje andei aqui a pesquisar no BGG e encontrei uma lista que diz algo que a mim me despertou a atenção e vou passar a ler. Vou traduzir diretamente do inglês. Um poema? Não é um poema, cala-te. Já disse que não. Então, nem que chova, nem que caia neve, eu vou deixar de experimentar estes jogos acerca de entregar correio. E agora vou fazer uma... Eu confesso que olhei para esta lista e disse, não joguei nenhum. E agora vou perguntar ao Carlos se ele acha que conhece algum jogo desta lista. Eu também posso jogar? Podes. Ok, obrigado. Eu pergunto ao Carlos por uma razão simples. Se o Carlos não souber, é porque não sabe os temas dos jogos favoritos dele. Então, Carlos... Eu estou pronto. Olha, eu confesso que não ouvi nada do que tu disseste, estava aqui à procura. O Child. Oh, meu amigo. Desculpa lá. Estava a ver se descobria que jogo é que eu ia falar. O drama. Então pronto, dentro desta lista... Sim. Dentro desta lista de excelentes jogos, tem jogos muito recentes como o SPS, The Great American Male Race. Não conheço. Que saiu, está para sair, só saiu este ano, está para sair. Não conheço por causa disso. Tenho o Postman de 2021, que também nunca joguei. Depois tem o L'Aéropostale, penso que seja francês, e desculpem a minha tradução. Pronto. Não conheço. O Nuno também não conhece. Eu também desconhecia todos estes nomes. E já me estou a aproximar do ano em que eu quero. 2010, Postman Pat Mayan a Sorting Office Board Game. É um jogo que nem me atrevo a repetir novamente este título. Mas se eles dizem que é bom, mas o BGG tem o rating de 0, portanto é normal que eu nunca tenha dado por ele. E depois temos um chamado Turn and Taxis. Conheces, Carlos? Turn and Taxis. Turn and Taxis. Claro. Em princípio, o Carlos já conhece este jogo. Eu também conheço Carlos. de nome. E este é um jogo que eu por acaso gostava muito de experimentar. Isto é fácil. É o senhor que fez o Porto Royal. O Seifert. Exatamente. Seifert. É o Seifert. Seifert. Pintado não. Estava a falhar. O artista é o Menzel, o amigo do Carlos. Este jogo é a cara do Carlos. Michael Depois Menzel. tem dois... Exatamente, o Michael Menzel. Depois tem mais 2 jogos. Um de 1987, o Ab de Post. Presumo que também seja francês. Ab de Post? Desculpem, alemão. Não conheço. Ou francês não, alemão. Eu queria dizer alemão. E depois tem de 1976 o Post Office. Destes todos, quantos é que vocês conheciam? O Turn and Taxis. O Turn and Taxis, exatamente. Conheço. Turn and Taxis só. Mas o Turn and Taxis é relativamente novo, não?
É de 2006, já tem, relativamente ao pé desse, já tem 16 anos. Já tem verdade. 16 anos. Pois, mas ao pé dos outros tem 40 e tal, né? Sim. E o Aeropostal, não conhecias? Não, eu estava a ouvir esse nome e pensei que estivesse a referir a um outro aero, mas não é postal. Eu acho que o Aeroplanes. L'Aeropostal. Eu acho que é o Aeroplanes. Pois, mas este não é da entrega Muito de correio. bem, acho que a vez do Tiago já passou. Não, é a minha vez, eu tenho direito a dizer o que eu quiser. Então, bates lá. Destes jogos todos, eu só queria dizer que achei piada relembrei-me do Carlos por causa do Touring and Taxis e por acaso lembrei-me dele que gostava de experimentar, e estes dois novos, o SPS, também achei uma certa piada, porque eu gosto bastante de Pick Up and Delivery, como por exemplo é o jogo do 28, o da Amiibo. Então é uma mecânica que eu até aprecio, portanto gostava também de experimentar. E agora sim, digo, Carlos, estou a jogar. Carlos, é a tua vez, aproveita, rápido. Olha, eu ia falar de um jogo que também tenho vontade de experimentar, que parece-me giro, mas até mais pelo autor. Não sei se conhecem o Glenn Moore, que é de um autor chamado Matthias Kramer. O nome não é estranho, diz-me um jogo. O Glenn Moore. Sim. Eu não sei o que é que ele fez mais, mas esse aí é aquele que ele ficou mais... Sim. mais reconhecido é por o Glenn Moore. Eu não sei se o Glenn Moore, Mais entretanto, depois eternizado. que recebeu uma outra versão, que foi o Glenn Moore 2, se continuará a ser da autoria deste Matthias Kramer. Penso que sim, mas não posso garantir. Mas deve ter sido. Mas ele fez outros jogos. O Rococó, não sei se vocês já ouviram falar. O Glenn Moore 2 Chronicles sim. também é dele. de Matthias pronto, Kramer. Sim. E o Rococó também é dele, também foi mais ou menos conhecido. E o Foi, Helvetia sim, não é tanto. O Helvetia desconheço. E penso que o Lancaster também é assim um jogo antigo. O Lancaster também é um jogo antigo, mas também é dele. Lancaster. Sim. E o Ora bem, Watergate. E o Watergate, que é mais recente, exatamente. Ele vai lançar agora um jogo, ou já lançou agora um jogo, que eu até falo dele no Jogo Eu, que há uns tempos falei sobre este jogo, que se chama Swindler. E que não. Swinger? Sim, chama-se. Estás a falar de swing agora? Swindler. 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 Desculpa, teve uma falha. E pronto, é um jogo que remonta ali à Londres vitoriana, e os nossos papéis são de sermos carteiristas na cidade de Londres, onde vamos procurar ser as vítimas. roubar os ricos. O nosso objetivo é ser carteiristas e com isso tornar-nos os mais ricos de Londres dentro do meio da ordem dos carteiristas. Pronto, isto é assim muito simplista, uma abordagem muito simplista sobre o jogo, mas olha, não sei porque tenho alguma curiosidade sobre ele. Acho que é um autor que geralmente nunca deixa os seus créditos por mãos alheias, faz sempre as coisas bem direitinhas, pelo menos, e os jogos, pelo menos os que tive a oportunidade de jogar dele, são sempre jogos, são Eurogames sempre assim decentes, e acho que este é capaz de ser mais um, e que passou na bruma da rapidez de Essen, sim. Sim, é editado pela Pegasus, não é? É isso que eu ia dizer, a Pegasus normalmente costuma ter bons jogos. Mas dele eu gosto bastante. É outro jogo que eu tenho na minha wishlist para experimentar, que é o Watergate, que é um jogo para 2 e mais rápido do que o Twilight. Não tenho, não te posso emprestar. Acho que o Carlos também não tem, pois não? Não, isso eu não tenho. A vez de todos já terminou e este jogo vai ter que fechar porque chegamos ao final do jogo, meus amigos. Pois é, eu sei que vocês queriam mais, queriam falar, mas vamos ter que encerrar por hoje. Foi um episódio muito interessante para quem quer começar no hobby e também, se calhar, saudosista para todos aqueles que querem olhar para trás e pensarem os erros que cometeram no passado. Se calhar é mais isso. E olhar para o futuro. Se fosse hoje,
tinha feito diferente. Se fosse hoje, tinha comprado Billys. Por isso, eu quero agradecer a todos os que nos ouvem, quero-vos agradecer a vocês que conseguiram tirar tempo das vossas agendas e estarem aqui às 4 da manhã, sempre que nós gravamos isto bem de madrugada, para fazermos este novo episódio. By night, besta, by night. Carlos, última palavrinha? Já sabes bem, é assim daquelas pequeninas. É um tchau e é um até já. Muito bem. Tiago. Eu hoje em dia teria seguido o nosso conselho e teria comprado uma Billy ou uma besta. Provavelmente seria uma besta. E pronto, não se esqueçam de mandar os vossos comentários cada vez mais assertivos e incisivos naquilo que importa, não é? Nos nossos chats e no nosso Facebook e no nosso WhatsApp. E até à próxima. Exatamente. Não esqueçam então de ter uma besta lá por casa, porque dá-vos sempre imenso jeito, que às vezes nós achamos que não dá. Por isso, meus amigos, até uma próxima e não percam o próximo episódio de Billy a Besta, o podcast de trazer na estante. Tchau.